Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha só, no mês de julho é celebrado o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. E por isso, nós vamos também abordar esse tema aqui no nosso programa no dia de hoje. A nossa entrevista é com a Lia Beatriz Henke, ela que é a coordenadora do SAI-CTA aqui de Francisco Beltrão. Você acompanha tudo isso logo após o intervalo. Não saia daí. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como linha hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. Nós estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo aqui pela TV Beltrão, um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, instituições públicas e também mostra bons projetos que estão em execução aqui no nosso município e também em toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana a nossa entrevista é com a Lia Beatriz Henke, ela que é coordenadora do SAI-CTA aqui de Francisco Beltrão e está aqui no nosso programa porque julho é chamado Julho Amarelo, é um mês em que se celebra, no dia 28, o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais e a gente vai falar um pouco sobre as hepatites e também sobre o trabalho e atuação do SAI-CTA aqui do nosso município. Lia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu queria que você já iniciasse explicando para a gente o que são as hepatites e quais são as diferenças entre os tipos, A hepatite B, hepatite C, por exemplo. Então, a hepatite basicamente é uma inflamação no fígado que é causada por um vírus. Ele pode ser o vírus A, B, C, D, E e Delta. Ah, tem tudo isso? São 6 subtipos. Então, assim, o que acontece? Na nossa região aqui, o que é o mais comum? A B e a C. Nós até temos também hepatite A, mas a hepatite A é mais, normalmente o maior número de casos é em crianças na primeira infância. A criança, na verdade, tem aquele contato, às vezes, com o vírus e aí depois acaba ficando imune. Mas o que mais nós temos casos aqui, principalmente em adultos, é hepatites B e C. Tá? Então, a única diferença é o tipo de vírus, tá? Mas todos eles acabam causando inflamação no fígado, judia um pouquinho do fígado da pessoa. Pois é, como é que a pessoa pode saber quais que são os sintomas, quais que são os indícios de que pode estar infectada? Então, o que nós dizemos para as pessoas? A questão da hepatite, ela é uma coisa bem complicadinha, porque a maior parte das pessoas, elas são assintomáticas, quer dizer, elas não sentem nada. Tanto é que às vezes o paciente, por exemplo, vai lá no SAI e faz um teste rápido e dá reagente para hepatite B, e você pergunta para esse paciente se ele tem algum problema, ele vai ter que dizer que não tem nada, que não sente nada. Tá? Então, as pessoas ligam muito, por exemplo, a hepatite, a pessoa vai ficar com a pele amarela ou vai ter algum sintoma ruim e tal. Eles têm, às vezes, até alguns sintomas que eles dizem que é gastrointestinais, come alguma coisa, faz mal. Tem alguns pacientes que acabam, tomam um pouquinho mais e dizem, olha, antigamente eu tomava cerveja, mas não tinha nada e agora eu tomo e aquilo acaba me fazendo mal, ou eu comia um determinado alimento e agora já não consigo mais comer. Então, normalmente é isso que eles falam, sintomas gastrointestinais. A pele amarela, que a pessoa fica, eu digo que fica que nem um canário, ela só normalmente acontece na fase aguda da doença, quando a pessoa ela está, com a quantidade de vírus bem alta. Então, não é muito comum a gente ver no paciente isso, tá? Por isso que a gente diz, mas o que mais se fala é sintomas gastrointestinais. Pois é, e é complicado então, porque cada vez mais é difícil você detectar, nesse sentido, você até falou que os testes rápidos, por exemplo, vêm ajudando muito, nesse sentido. Bastante, porque assim, outra coisa que a gente tem que sempre falar sobre hepatites.
elas são doenças de progressão lenta. Por exemplo, hepatite B, às vezes tem pacientes que a gente faz o diagnóstico lá por 40, 50, 60 anos e normalmente o que acontece? Quando você faz o diagnóstico de um paciente, você vai fazer uma investigação, entende? Ele não é o único, então você investiga. Se tem pai e mãe vivos, você vai testar a mãe. Se essa mãe já teve contato, mesmo ela não tendo a doença, não tendo doença crônica, não tem hepatite crônica, mas você testa essa mãe para ver se em algum momento da vida dela ela teve contato com o vírus e ela teve, o que você vai fazer? Você vai testar todos os irmãos. Obviamente que a gente testa os parceiros também, porque a hepatite B, por exemplo, ela também pode ser transmitida através da relação sexual. Então a gente faz todo um serviço de investigação, você investiga toda a família, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, de um paciente que ele estava internado no hospital, ele teve um problema bem sério, já estava numa fase bem avançada da doença e tinham outras complicações também junto, e eles eram em 7 irmãos, tá? Nós fizemos o diagnóstico desse no hospital e aí então nós fomos investigar a família. E de 7, só um deles é que não tinha o contato com o vírus, porque era o mais novo. O último filho dela, aqueles era um temporão, né, vamos dizer assim, né? Então, provavelmente o que aconteceu? Nessa fase em que ela teve esse último filho, provavelmente a carga viral dela era bem baixa, então ela acabou não transmitindo, mas todos os outros filhos tiveram contato. Alguns tinham a doença crônica e outros, na verdade, eram só portadores do vírus. Eles tiveram contato com o vírus, mas acabaram adquirindo imunidade contra o vírus. Então, o próprio organismo da pessoa acaba fazendo a imunidade. Fígado 100%. Normal. Que legal. Lia, eu queria te pedir quais são as formas de transmissão, né? Você falou que relação sexual, no caso da hepatite B, é uma das formas. Isso. Quais são outras formas também de infecção? Basicamente é assim, o que nós dizemos? É contato com sangue contaminado, tá? E como é que isso se dá? Por exemplo, paciente que é usuário de drogas, por exemplo. Antigamente a gente falava muito em drogas injetáveis, compartilhar seringas e agulhas, mas assim, não é muito a nossa realidade, por exemplo, nessa região. A gente não tem muito droga injetável nessa região aqui. O que mais se usa aqui, por exemplo, é crack, cocaína. E a pessoa que usa cocaína, ela tem o risco de adquirir hepatite, não só a B, mas a C também, tá? Por quê? Porque naquele momento em que naquele canudinho lá que ela usa para aspirar, vamos dizer assim, a cocaína, a pessoa, depois de um certo tempo, ela começa a fazer lesão na mucosa nasal. Então, o que acontece? Vai cheirar, começa a ter um pouquinho de sangue ali na ponta e vai passar para o parceiro ou para a parceira que está ali junto, acaba então, se um tem hepatite B, tem aquele sanguezinho ali, passa para outra pessoa, acaba adquirindo então o vírus. Então, drogas, o uso de drogas, o crack também, tá? Por quê? A pessoa, por exemplo, normalmente o usuário de crack, se você com o tempo, a gente percebe que eles acabam fazendo lesões na boca, os dentes, no lábio, acabam tendo periodontias e tal, então tem sangramento, tem presença de sangue, quando compartilha aquele cachimbo ou os objetos que usam para fazer o uso do crack também acabam passando para os outros, tá? Então, compartilhar, esse compartilhamento no uso de drogas, por exemplo, uma outra coisa que a gente sempre orienta as mulheres, mulherada adora, a gente adora ir fazer a unha, E aí, o que é orientado? Obviamente, se faz todo um trabalho com as manicures, se orienta a questão de fazer a esterilização da forma adequada, fazer a desinfecção do material também da forma adequada, se faz um trabalho muito sério em relação a isso também, tá? Mas a gente sabe que não existe 100% em nada. Então, o que nós orientamos as mulheres, por exemplo? Olha, se você tem o hábito de fazer a unha, leve seu próprio material, entende? Porque assim, o que nós sabemos em relação, por exemplo, à hepatite? A hepatite é diferente do HIV, por exemplo, as pessoas têm muito medo de adquirir HIV. Eu digo, olha, eu tenho muito mais medo de pegar hepatite. Por quê? O vírus do HIV, depois que ele sai do nosso corpo, em questão de minutos ele está morto. Entende? Ele não consegue sobreviver fora do nosso corpo, porque ele precisa, por exemplo, da célula de CD4 que só está dentro do nosso corpo. O vírus da hepatite é diferente. Ele sobrevive em superfície, fora do nosso corpo, ele pode sobreviver de 7 até 10 dias e viável para transmissão. A transmissibilidade é muito maior. Ele transmite igual, entende? Mesmo fora do nosso organismo, ele consegue transmitir. Então, por exemplo, você vai lá, a pessoa que você faz a unha, por exemplo, ela vai em casa para fazer a minha unha. Às vezes, você não sabe como é que é o processo, que
limpeza do material dessa pessoa. Então, por exemplo, ela vai tirar a cutícula lá, né, vai cortar a cutícula. Se o material dela está contaminado, ela atendeu, por exemplo, uma paciente que tem hepatite B e não sabe, e tem uma carga viral alta. A gente, né, tira um bifezinho lá, manchou de sangue, mas daí veio a outra, já, tipo, na sequência já faz a unha da outra, entende? Existe uma possibilidade de transmissão ali. Então, tudo, olha, cuticulador, aquele palitinho que usa para empurrar, aquele outro para empurrar a cutícula, sabe? Todo o material que é usado lá para fazer a unha, é interessante que toda mulher tenha o seu próprio, e quando vai fazer já leve pronto. Tá? Leve tudo, tem uma bolsinha já pronta para isso, entende? Dica importante aí para os nossos telespectadores aí para evitar, né, a contaminação por hepatites. Olha só, gente, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos na sequência. Continuamos entrevistando a Lia Beatriz Henke, falando sobre um mês aí dedicado ao combate às hepatites virais. A gente volta no instante. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unir hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Leonardo, coordenador regional da HS Consórcios, e estou aqui com o Williams para trazer uma grande novidade do consórcio da HS, onde que tu pode estar utilizando 30% da carta para contemplar por lances fixos e também potencializar o teu lance livre, né? Onde tu pode fazer créditos para veículo, também ofertando o teu veículo como lance, e para imóveis também estudando a possibilidade de utilizar o FGTS como lance. Então ele é bem interessante, pode nos chamar, tirar todas as suas dúvidas que a gente vai estar disposto a atender da melhor forma para realizar o teu objetivo. E tudo isso, pessoal, pagando apenas a metade da parcela. Vem para a HS Consórcios, realize teus planos de vida através do teu carro novo, da tua casa, do teu sítio, do caminhão ou mesmo da motocicleta. Na HS Consórcios você não paga juros, só paga metade da parcela. E nós temos o diferencial do lance embutido, que nem o Leonardo falou, que você não precisa puxar nem o dinheiro do bolso. Apenas 30% da própria carta já é o lance com chance real de contemplação. Nós atendemos em Francisco Beltrão em 2 endereços, na Rua Antonina 795 em frente a Pio 10 e na Rua São Paulo 1533 ao lado da Fórmula Ativa. Acesse nosso site hsconsórcio.com.br e venha realizar os teus sonhos pagando apenas a metade da parcela. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão, destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Verga, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela, ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. O associativismo e cooperativismo está de volta aqui na tela da TV Beltrão e nesta semana estamos entrevistando a coordenadora do SAI-CTA, a Lia Beatriz Henke, conversando um pouco sobre o mês dedicado ao combate às hepatites virais, que é agora o mês de julho, né? Lia, a gente já falou um pouco sobre as formas de transmissão, né? E eu queria saber sobre o tratamento, né? Eu acho que o SAI-CTA é a grande porta de entrada, né? Como que é feita, por exemplo, a descoberta dos casos e como que é o tratamento dos pacientes junto à instituição? Isso. Então, assim, nós estávamos comentando a questão do teste rápido. A partir de finalzinho de 2013, início de 2014, foi introduzido o teste rápido na rede pública de saúde. Então, por exemplo, todas as unidades de saúde têm disponível o teste rápido para as hepatites. E isso foi um marco assim, de diferença para nós. O que nós sabemos? Então, com isso você começa a testar muito mais. É aquela história, né? Quanto mais você testa, mais paciente você vai descobrindo. Porque lembra que nós comentamos, né? A doença é de progressão lenta
e silenciosa. A maior parte dos pacientes não tem sintoma nenhum. Então, a partir do momento que você faz o teste ali, deu o reagente, você vai fazer uma investigação, vai avaliar se esse paciente tem uma doença, por exemplo, de uma forma aguda, né? A gente espera um tempo para depois ir olhando. E se ele é um paciente crônico, então nós fazemos um exame que a gente chama de carga viral. A gente avalia essa carga viral, avalia a condição do paciente e tal. E a partir daí, existem pacientes, por exemplo, que eles precisam somente fazer o acompanhamento. Entende? Não tem necessidade de tratar com medicação de hepatite B, tá? Então aí esse é o paciente que você vai dizer para ele o seguinte, olha, cada 6 meses você vai retornar no serviço e aí nós vamos refazer todos os teus exames e nós vamos avaliando. Esse paciente a gente fica sempre de olho nele. O paciente que tem necessidade da medicação, a partir do momento que se fez todo o diagnóstico, chegou a um determinado ponto, não, tem que tratar, ele já inicia o tratamento, tá? O tratamento ele é totalmente gratuito. Tá? Tanto para a hepatite C quanto a B. O tratamento da hepatite C ele é um pouco diferente. A hepatite B o paciente trata a longo prazo, né? Existem pacientes que depois de alguns anos eles até acabam fazendo a soroconversão e acabam adquirindo imunidade, mas é um pouco mais raro. A hepatite C, eu digo que assim, ó, ela é uma doença muito que as pessoas têm muito medo, porque realmente ela é bem mais agressiva. Né? O risco, por exemplo, da pessoa fazer um câncer de fígado ou uma cirrose hepática, ele é bem mais alto com a hepatite C. Mas, o que nós temos de novidade que melhorou e muito em relação a isso, então? É a questão do tratamento. Tá? Hoje se evoluiu muito, é uma das doenças que mais se tem pesquisa para tratamento, porque bem isso, a gente fazia o diagnóstico, você não tinha... Era praticamente, a gente tratava, obviamente, mas assim, o teu índice de cura era muito baixo. E hoje não, com a mudança das medicações que vieram com o tempo, conforme se foi pesquisando, hoje com isso a gente consegue curar entre 70% até 90% dos pacientes de hepatite C. Então em 12 semanas o paciente inicia o tratamento, termina e praticamente 90% deles são curados. 3 meses totalmente curado. 12 semanas ele está curado, tá? Então, assim, isso melhorou muito, porque, como eu te falei, há um tempo atrás, você olhava, você tratava e o tratamento era muito mais agressivo, tinha muito efeito colateral. O tratamento para hepatite C era muito complicado, muito difícil mesmo. A gente tinha que fazer um acompanhamento muito de perto com o paciente, assim, efeitos colaterais gravíssimos. E hoje, não. Hoje é um tratamento bem mais tranquilo, se evoluiu muito mais em relação à hepatite C, sabe? É um tratamento de alto custo, custa muito caro mesmo, né? Então, por isso que a maior parte dos pacientes é tratado mesmo no SUS, né? Em torno de 20, às vezes 25 mil reais, dependendo da medicação. Então, imagina, né? Quem que vai ter... Muito poucas pessoas têm acesso, né? A esse dinheiro, vamos dizer assim, para tratar. Então, isso tem no SUS. Isso é muito bom, entende? O tratamento da hepatite B também, totalmente gratuito. Os exames são gratuitos, a gente faz carga viral cada 6 meses, mesmo os que usam medicação. Então, a gente faz um acompanhamento muito de perto. Então, ali no SAI, nós fazemos desde o diagnóstico até o acompanhamento e o tratamento, tá? Então, além de tudo isso, por exemplo, no SAI, HIV, nós atendemos a região inteira. São 27 municípios que a gente atende. Hepatites, nós atendemos o município de Francisco Beltrão. Existem pacientes também que às vezes acabam indo no CRE, né? Acabam também fazendo esse acompanhamento no CRE. Mas ali no SAI, então, nós temos todos os pacientes de Francisco Beltrão. Então, hoje, assim, em acompanhamento, mesmo os que não usam medicação, registrados ali, nós temos em torno de uns 800 pacientes, mais ou menos. Se a gente for falar, por exemplo, em questão de estado e tal, que nós estávamos comentando no início, a região sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, eles são regiões endêmicas para hepatite B. Quando a gente faz, por exemplo, reuniões em Curitiba, que a gente vai lá, a gente sempre vê que os nossos números, eles são bem mais elevados. Por quê? Porque se testa mais ou tem alguma outra explicação? Houve se falou durante muito tempo, porque assim, o que acontece? Nós temos muitos pacientes crônicos, né, de hepatite B, mas também nós temos muitos pacientes, por exemplo, que tiveram contato em algum momento da vida com a hepatite B. E, por exemplo, às vezes ele vai doar sangue e não consegue. Eu fui doar sangue, mas não pude porque já tive contato com a hepatite B. Isso foi chamando muita atenção. Houveram muitos estudos. Então, o que é o mais aceitável, né?
é que se foi feita uma comparação, por exemplo, o tipo de vírus de hepatite B que nós temos aqui com o que tem na Europa. Nós sabemos que essa é uma região que foi muito colonizada por italianos, poloneses, alemães, tal, veio muito. Então, o que se chegou a um consenso? De que provavelmente esse vírus ele veio junto com os imigrantes, tá? O que acontecia na época, eles casavam entre si, né, para não misturar, né, vamos dizer assim, né, as nacionalidades, né? Então, eles casavam entre si. E isso foi disseminando entre as famílias, né? Foi disseminando o vírus. Um foi passando para o outro e foi de geração para geração. A partir de, eu não tenho bem certeza, mas entre 93 e 94, início da década de 90, o que aconteceu? A vacina para hepatite B, ela entrou na rede pública de saúde. Então, a partir dali, por exemplo, a criança quando nasce dentro da sala de parto, uma das primeiras vacinas que a criança vai fazer. Então, ela já faz a primeira dose da hepatite B ali. Ali tu já conseguiu segurar um pouco essa questão da transmissão vertical, que é de mãe para filho, tá? Então, uma outra coisa também que se ganhou muito em relação à questão do pré-natal. O pré-natal no SUS hoje, a mulher entrou na unidade de saúde para iniciar o pré-natal dela, existe uma série de exames que ela vai fazer. Entre esses exames, tem os exames das hepatites também. Você fez o diagnóstico da gestante no início do pré-natal, essa é uma mulher que vai ser acompanhada durante todo o pré-natal. E no final, o que acontece? Essa criança, quando ela nasce, se a mãe dela tem hepatite B, ela é uma portadora crônica de hepatite B, e quando essa criança nasce, além dela fazer a vacina para hepatite B, ela vai fazer também uma medicação que a gente chama de imunoglobulina. Então, com tudo isso, a gente conseguiu controlar um pouco da transmissão vertical. Hoje, assim, ó, nós temos pacientes jovens, mas se a gente for fazer uma conta, é muito baixo o número de diagnóstico em pacientes, tipo, vamos dizer assim, de 25 anos para baixo. É muito, muito baixo mesmo. Tá? Então, essa transmissão vertical a gente conseguiu dar uma controlada, né? Mas aí, como eu te falei, existem outras formas, né? Relação sexual, contato com sangue contaminado, uso de drogas, tal, acidente com material pérfuro, acidente com material biológico, que no caso dos profissionais de saúde, né? Então, assim, uma outra coisa que é importante também, que se ganhou muito em relação à questão da vacinação para hepatite B. Hoje, a vacina para hepatite B está disponível na rede pública de saúde para qualquer faixa etária. No início, né, a gente vacinou primeiro, obviamente, né, se focou muito mais na criança, então se fazia até 19 anos, aí depois foi abrindo, e hoje não tem mais nenhuma faixa etária. Se é indicada a vacinação, é feito independente da idade, sabe? Que bacana. Conhecer, né, melhor toda essa estrutura aí por trás do trabalho aí para combater as hepatites virais. Olha só, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Vergo, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história, Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. A Fubra sempre com você. Não passe frio, passe na Fubra e adquiram produtos que irão deixar sua casa quentinha e aconchegante. Na Fubra você encontra diversos tipos, modelos de fogões a lenhas, lareiras e aquecedores. Na Fubra é fácil de chegar e fácil de estacionar. Trevo do Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra Fubra de Francisco Beltrão, tchê! O girassol tem as maiores propriedades medicinais, tem ômega 3, 6, 9, tem a vitamina D, de certa forma é um hormônio D que auxilia nós na imunidade, no emocional, também tem a vitamina E, que é um anti-inflamatório natural, o triptofano, aminoácido que produz a serotonina para a nossa memória, estresse, ansiedade, irritabilidade e também o emocional. Então, o girassol é um grande aliado para você ter saúde e qualidade de vida.
O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e hoje estamos entrevistando a coordenadora do SAI-CTA aqui do nosso município, a Lia Beatriz Henke, falando um pouco sobre o mês dedicado ao combate às hepatites virais. Lia, nós já falamos um pouco, né, sobre a questão das hepatites, mas eu acho que um outro trabalho bem relevante que o SAI-CTA faz é a testagem e acompanhamento, né, em relação aos portadores de HIV. Como que é todo esse trabalho com os pacientes aqui da região? Então, além de atender, que nem tu falou, além de atender até as hepatites, nós também atendemos os portadores de HIV. Então, as hepatites nós atendemos o município de Francisco Beltrão e o HIV, então, nós atendemos a região inteira. Então, o SAI-CTA, ele faz acompanhamento dos pacientes de 27 municípios. Tá? Desde o momento do diagnóstico, fez o diagnóstico, seja ali no SAI, ou seja em qualquer unidade de saúde, ou em qualquer município da região, no mesmo momento a gente já sabe. Às vezes, né, vai no hospital, lá está internado, acaba fazendo diagnóstico, eles ligam para a gente, porque todo o acompanhamento está centralizado no SAI. Né? Nós temos a farmácia do SAI que distribui, então, a medicação, e nós temos o acompanhamento com o infectologista, que é o Dr. Valdir Espada Júnior. Tá? Então, assim, o que é muito importante a gente lembrar em relação ao HIV? Eu sempre falo o seguinte, que HIV é uma doença muito democrática, né? Não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe classe social, não escolhe idade, nada. Qualquer pessoa que tenha tido um contato sexual, por exemplo, sem proteção, em algum momento da vida e não fez um teste rápido, não sabe se tem HIV ou não, entendeu? Então, é muito importante e é orientado que todas as pessoas façam o teste rápido para HIV. Assim como das hepatites, nós tivemos um grande ganho, porque o vírus, o teste rápido, por exemplo, desde 2010 a gente usa ali no SAI. Até algum tempo atrás, ele era, assim como das hepatites, ele era um exame de triagem. Então, tipo, fazia a primeira análise, dava positivo, a gente mandava para o laboratório para confirmar. Hoje, acho que bem no mesmo período, entre 2012, 2013, por aí, a gente diz que é um exame diagnóstico. Então, por exemplo, eu vou lá, o paciente chega lá, faz um teste, o primeiro teste de HIV, deu o reagente, no mesmo momento, eu tenho um outro kit de um outro laboratório diferente, tá? Faço a segunda amostra, no mesmo momento. Tá? As duas amostras dando reagente, é confirmado o diagnóstico do paciente, a partir dali já solicito todos os exames que são necessários para ele iniciar o acompanhamento, já é agendado, inclusive lá no SAI, esses exames eles já são agendados, tudo, o paciente então já sai dali tipo prontinho, para daqui a 30 dias no máximo ele voltar com todos os exames, né, de avaliação e já para iniciar o tratamento. O que acontece? Até 2015, mais ou menos, para o paciente iniciar o tratamento, ele precisava do exame de CD4, ele tinha que ter um CD4 mais baixo. 2015 para cá, isso aí caiu, entende? Então, hoje, todo paciente portador do vírus HIV pode, sim, iniciar o tratamento em qualquer momento, entendeu? Tipo, chegou lá, ele já está numa fase mais avançada, no mesmo dia ele já sai dali com a medicação na mão. Se é um paciente assintomático, a gente primeiro faz essa avaliação e aí depois, então, inicia o tratamento. Julia, deixa eu te pedir, aqui na nossa região a doença tem uma incidência alta? Como é que você avalia? Tem bastante. Nós temos bastante. O que também a gente fala bastante, principalmente em relação ao teste HIV, por que a gente consegue fazer um diagnóstico? Tipo, nós temos um número bem elevado de casos. Eu digo que nos últimos 2 anos nós tivemos um grande problema, que foi o Covid, né? A pandemia do Covid, ela represou muita coisa, né? Deu uma segurada na questão do diagnóstico, porque daí se procurou menos, obviamente se testou menos, se fez menos diagnóstico. Mas assim, ó, nós vimos numa crescente, sempre subindo, todo ano sempre 10, 15 casos a mais, entendeu? Às vezes um pouco menos, às vezes a mesma coisa, mas normalmente uma crescente. Com o evento do Covid, caiu, a gente viu que diminuiu um pouquinho. Mas assim, ó, nós temos muitos casos mesmo. Então, isso tudo graças ao teste rápido. Eu digo que o teste rápido ele veio para fazer uma grande diferença, porque, como eu te falei, em 15 minutos, de 15 a 20 minutos, o paciente já tem o diagnóstico, entendeu? Em questão de, no máximo, 1 hora, ele tem todos os exames que ele precisa já para iniciar o tratamento.
Então, em 30 dias, ele entre o momento do diagnóstico até que ele inicia o tratamento, no máximo 30 dias. E isso foi um baita de um ganho, entende? Porque, por exemplo, lá no início da pandemia, lá quando foi descoberto o vírus e tal, quando você fazia um diagnóstico de HIV para um paciente, você sabia que 6 meses, 1 ano, às vezes o paciente conseguia suportar, mais que isso não, até porque não tinha tratamento. Era uma sentença de morte, né? Hoje já não mais. Hoje não. Hoje o paciente vive e vive muito bem. E um outro grande detalhe em relação a isso. Quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, né, quanto mais, quando a gente consegue diagnosticar o paciente assintomático, né, que ele não tem sintoma nenhum, não está doente, nada, numa fase bem tranquila, ainda precoce da doença, o que acontece? Hoje existe uma condição que a gente chama de carga viral indetectável, tá? Então, quando a gente inicia, quando a gente faz o diagnóstico, a gente faz o exame de carga viral, né, avalia a quantidade de vírus que tem circulando no organismo do paciente. A partir do momento que ele inicia o tratamento, 60, 90 dias depois, a gente refaz esse exame e compara com o primeiro, para avaliar. Com a medicação hoje, que está disponível no SUS hoje, o que nós percebemos? Quando a gente faz o diagnóstico, a carga viral às vezes é elevada, às vezes na segunda vez que tu faz, ele já tem carga viral indetectável. Quer dizer, o que é carga viral indetectável? Quer dizer, ele tem uma quantidade tão baixa de vírus circulando no organismo dele, que com o exame que a gente faz, o vírus não aparece. Não quer dizer que o paciente esteja curado, quero deixar isso bem claro, tá? O paciente continua sendo portador do vírus, mas ele tem uma quantidade muito baixa do vírus circulando no organismo. O que isso traz de ganho? Primeira coisa, o paciente não adoece. Não é que ele não adoeça, né? Um dia desses pacientes para mim, tu me falou um dia que eu não vou adoecer. Não, você vai ter uma gripe, você vai ter uma doença como, normal como outra pessoa, que você não vai ter doenças oportunistas, né? Quer dizer, aquelas doenças que se aproveitam da imunidade baixa para atacar. Então, primeira coisa, é um paciente que adoece muito pouco, né? Ele consegue melhorar a imunidade dele muito rápido. E segundo ganho, ele não transmite mais. Entende? Então, a gente sabe, isso é científico, tá? Não estou falando da minha boca, né? É cientificamente comprovado que o paciente que tem carga viral indetectável, que já faz 1 ano, por exemplo, que ele mantém sempre a carga viral indetectável e ele mantém o tratamento da forma correta, esse é um paciente que não vai mais transmitir o vírus. Então, ganha ele e ganha a sociedade também, né? Porque a gente corta a cadeia de transmissão nesse momento, entendeu? As pessoas dizem, mas ficam tratando, né, é um tratamento bem caro. Não, realmente é um tratamento caro, mas ele é mais barato você manter um paciente saudável, por exemplo, do que tu tratar um paciente que já está numa fase mais avançada da doença e que às vezes precisa de internamentos. Olha, nós já tivemos pacientes, por exemplo, ficaram internados, nós tivemos um paciente que ficou internado 65 dias. Porque o que acontece? Ele fez um diagnóstico muito tarde, então ele já estava muito doente. Então, esse é um paciente muito difícil da gente tratar, porque é muito difícil você conseguir, né, melhorar a condição dele. Às vezes ele não vai adquirir uma imunidade assim tão boa quanto em outro momento e tal, sabe? Então, muito importante ficar para as pessoas, nós precisamos testar. Quem tem que testar? Todo mundo. Mas eu tenho relacionamento fixo, sou casado, tenho um namorado, eu só saio com uma pessoa. Não importa. A partir do momento que você não usa preservativo na tua relação, você tem que fazer o teste, entende? 1 vez por ano, como rotina. As pessoas têm muito medo, ainda existe muito mito em relação ao HIV. Por que existe muito mito? Preconceito. Preconceito na sociedade em relação ao HIV é uma coisa muito pesada, muito forte ainda, entendeu? As pessoas, assim, se sabem que aquela pessoa que tem HIV já meio que, né, não quer nem conversar já, porque eu digo, parece que se falar já vai pegar, entendeu? Não tem nada a ver isso daí. É como eu acabei de explicar, paciente que tem HIV, que faz acompanhamento da forma correta, ele não transmite mais o vírus. Então, quanto mais cedo o paciente fizer o diagnóstico, mais rápido ele vai chegar a ter carga viral indetectável. E esse é um paciente que a gente não vai adoecer, não vai ter nenhuma doença oportunista, entende? Ele vai ficar saudável por mais tempo, entende? Agora, claro, quando a gente descobre muito tarde, aí é coisa complicada. Entendi. Lia, eu agradeço demais aqui a tua participação, tua disponibilidade. Que bacana a gente poder conhecer melhor todo o trabalho desenvolvido, desempenhado pelo SAI CTA. A Lia, eu acho que é uma grande especialista
nessa área que a gente tem a oportunidade de ter aqui na nossa região, aqui em Francisco Beltrão. E o associativismo e cooperativismo desta semana vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a presença da Lia e também a você que nos acompanhou aí de casa. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todo sábado ao 12:30 e a reprise é na quinta-feira às 15 para as 10 da noite. Um forte abraço e até a próxima semana. Olá, tudo bem? Estamos aí em 2022 e o André da André Veículos, André Luiz Imóveis quer dizer para você, não desista, não desista. Mas está difícil, não desista. Não desista da vida que você tem, não desista da família que você tem, não desista do dia que você ganhou a mais de vida. Hoje é mais um dia especial, porque estou vivo, estou aqui falando com você. Estou aqui te dizendo para você não desistir. Ah, mas aconteceu isso, estourou o motor do carro. Tem um jeito de consertar. Estou em problema com a minha esposa. Senta, conversa, procure alguém que pode auxiliar. Mas faça a procura certa, procure as pessoas de Deus que te encaminhem, não pessoas que vão ver os seus erros. Procure os profissionais, mas não desista. Tá difícil, André, não consigo alimentar minha família, tá tudo caro. Tá muito caro as coisas, mas não desista. E a palavra de Deus diz que Ele honra seus filhos, espera o tempo acontecer. Há tudo um tempo debaixo do céu, na sua vida, na minha vida. Você está esperando? Continue esperando. Não desista do amor de Deus, porque Ele te ama. Não desista. E vou repetir, nesta manhã que você vai acordar amanhã, você vai fazer uma oração e você vai agradecer a Deus por tudo que Ele tem te dado. E tu vai lembrar que eu falei para você não desistir daquela causa. Ore por aquela causa, ore por aquela situação. Não acha que tudo é fácil, mas com Deus vai ser bem melhor. Um abraço. E Deus abençoe. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambros e Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Olá, eu sou a mentora Gisele Titão e hoje a gente vai falar um pouquinho como aplicar melhoria contínua na sua gestão. Todo negócio, indiferente se é pequeno ou grande, tem que ter gestão, planejamento e, claro, para assim ter um desenvolvimento. O que é melhoria contínua? A gente precisa entender primeiramente. É uma estrutura emocional e psicológica que vai permitir você evoluir com o seu negócio, seu trabalho, para que atinja a excelência. Não é rápido, mas é imediato conforme os resultados que você vai tendo na sua aplicação. Sucesso vem com o tempo. Esteja sempre andando na direção dele. Qual que é o seu foco? O que você almeja para o seu negócio? Observações das situações é muito importante. Analisar o que deu certo e o que deu errado durante o processo do que você está empreendendo é fundamental. E propor soluções sempre. Tudo que a gente for empreender é uma solução, é uma estratégia, é o como vai fazer, o como vai executar ou por onde começar a mudar algo. O uso consistente dessa ferramenta te permite criar um hábito poderoso, onde tudo é feito, é analisado, é transformado imediatamente em experiências intensas. Isto é,
após você analisar todos os dados, entradas, saídas, tudo que você fez, estratégias, marketing, venda, vai trazer resultados para você, consequentemente, para estar analisando e tomar assim novas ações. Tipos de respostas para cada análise. Tem a reativa e a criativa. A reativa é que reage, resiste ou se justifica, tá? E a criativa é onde você vai trazer uma autocrítica, positividade e bons olhos para aquilo. Eu sempre digo que tudo que acontece, a gente tem que ter aí o lado bom e o lado negativo. Mas mesmo assim, com o lado negativo, quais dados ou situações você consegue tirar com isso? Quais oportunidades, sabe? O método para melhoria contínua é sempre algumas perguntas, então. Faça sempre nas sextas-feiras, é o ideal, toda uma análise de como foi a semana. Faça o que deu certo, o que deu errado e o que vou corrigir com esses dados. Pergunta número 2 que você precisa analisar. O que eu fiz de muito certo que deu certo? E 3, como eu posso fazer de novo ou aplicar em uma nova estratégia e assim replicar e até dar certo? Sempre, tudo o que a gente for fazer, a gente vai sempre melhorando. Então faça várias vezes, nunca faça 1, 2 ou 3 vezes. Eu sempre falo com meus alunos de mentoria que certa vez eu lancei 10 vezes o mesmo curso durante um ano. Só 2 vezes eu não consegui lançar porque estava doente ou por outro empecilho. Então faça, repita até ficar perfeito, dentro dos seus diferenciais, dos seus valores e tudo aquilo que a gente vem ensinando aqui, tá bem? Se for preciso, tenha planilhas aí para você controlar os dados do seu marketing, dados das suas vendas, dados dos clientes que desistem ou aquilo mesmo que a gente sempre fala aqui do tempo que o cliente passa com você. Sempre tenha dados, tá bem? Um forte abraço e te espero aqui no próximo encontro. Para saber mais, entre em contato conosco. Mentora Gislene Titão nas redes sociais. Tchau, tchau! Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 999368182 ou 999410072. Tudo bem para você? Meu nome é Williams Costa. Eu quero trazer hoje uma reflexão sobre se dar bem na vida. Qual que é a melhor opção hoje, William, para mim começar a me dar bem na vida? Além da vida pessoal, profissional e financeira, você precisa se dedicar na vida espiritual. E a vida espiritual tem a ver com gratidão, amor, paciência e principalmente perseverar no bem. Jesus Cristo falava: que a paz do Senhor esteja contigo, pois todas as outras coisas virão em acréscimo. Se não foi bem assim que ele falou, mas para mim tem esse significado. E qual que é o sentido de estar em paz? É você não estar dividido entre sim eu consigo, não eu não consigo. A questão do amor é você colocar na ponteira da tua mente, do teu pensamento, de que nós precisamos estar focados no bem, realizando o melhor de si para o teu próximo. A questão da paciência, a gente tem que ter paciência para educar um filho, tem que ter paciência para segurar um casamento, a gente tem que ter paciência para conseguir realizar um grande feito hoje com os nossos clientes. E perseverar no bem é entender a tua missão no mundo. Nós não viemos para esse mundo para trabalhar muito, se estressar e só para pagar a conta. Mas, Williams, por que outras pessoas trabalham menos que eu e se colocam muito melhores financeiramente que eu? Faça uma análise do que você vem plantando, porque você está colhendo hoje exatamente o que plantou lá atrás. E algumas pessoas podem até se dar bem financeiramente, ter muito dinheiro,
mas às vezes são miseráveis como seres humanos e não somam com a sociedade. E você não deve ser assim, e eu tenho certeza que você não quer ser assim. Pense bem o quanto que você está facilitando a vida do outro no processo para somar com Jesus Cristo num mundo melhor. Meu nome é Marcelo Nunes, estou à frente dessa equipe ágil como diretor consultor. E é com muita alegria que nós apresentamos ao Sudoeste do Paraná essa equipe de empresários que tem o intuito de contribuir um com o outro, trazer novos negócios, novas possibilidades, novas parcerias. Então, se para você faz sentido estar próximo, estar junto de pessoas que têm o mesmo foco, gerar negócios um para o outro, nós te convidamos a fazer parte dessa equipe Ágil Sudoeste. Venha fazer parte dessa família você também. A gente cresce com você, pra tudo melhor ficar. O seu trabalho aparecer, uma fachada, um luminoso pra brilhar.